Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Mundos de Gabi. Hoje vamos começar um quadro novo aqui no canal, o Gabi Responde Saúde. E a área escolhida para hoje é dermatologia, especificamente cabelos. Então, gente, hoje eu vou responder para vocês perguntas relacionadas a cabelo. E para elaborar as respostas dessas perguntas, eu fiz uma pesquisa no livro Medicina, Perguntas e Respostas, da Carla Leonel e colaboradores da Associação Paulista de Medicina de São Bernardo do Campo e Diadema, e também uma pesquisa no Centro de Medicina Capilar. E a primeira pergunta que vamos ter nesse vídeo é: o que faz o cabelo cair? Eu tenho certeza que a primeira causa, né, que todo mundo conhece, é a hereditariedade, né? Então a herança genética está envolvida nesse assunto. Mas existem outros fatores que também podem estar envolvidos nisso, como por exemplo o distúrbio hormonal, por exemplo a síndrome dos ovários policísticos podem estar envolvidos nessa queda de cabelo, uma dieta pobre em vitaminas e aminoácidos. Então não adianta você gastar fortunas com cosméticos, produtos para evitar a queda de cabelo se você somente come porcaria todos os dias, não come alimentos de verdade que têm nutrientes, ou se você tem uma dieta muito pobre em proteínas, em aminoácidos. Então isso vai prejudicar o seu cabelo, vai cair. Alguns medicamentos, né, têm como efeito colateral a queda de cabelo também. Estresse emocional também está envolvido na queda de cabelo. Doenças infecciosas que têm a febre envolvida, como por exemplo gripe, pneumonia, febre tifoide também pode fazer o cabelo cair. E na maioria dos casos, né, em muitos casos, existe tratamento. E uma coisa que é bem interessante, outra coisa que está envolvida são perturbações traumáticas, como por exemplo, cirurgia, parto faz o cabelo cair. Por que, né, nesses casos acontece isso? Quando ocorre parto, cirurgia, o fio ele entra na fase telógena, que é naquela fase que o cabelo ele já tá aqui só esperando cair, ele já tá morto, né? Só esperando a hora de cair mesmo. E no caso do parto, a explicação que se considera, né, como possibilidade são as alterações hormonais que ocorrem, e no caso de cirurgia, as alterações, o estresse emocional e metabólico que ocorre nesse caso. Mas nesse caso do parto, da cirurgia, normalmente os fios vão começar a crescer de novo sem nenhum tratamento específico, então não se desespere, não desista de fazer cirurgia, não desista de ter filho por causa disso. Vai dar tudo certo. Segunda pergunta. Então, por que a calvície é mais comum nos homens? É possível evitar isso? Então, a calvície, a alopecia androgenética, ela está envolvida com uma predisposição genética em que no folículo do cabelo, a presença da enzima 5-alfa-redutase tipo 2, que vai transformar a testosterona em dihidrotestosterona, que a longo prazo vai causar uma miniaturização do folículo capilar. Então vai fazendo com que o fio fique mais fino, vai fazer com que o fio caia, e aí aquele folículo vai atrofiar e vai passar a não crescer mais cabelo ali, né? Isso que significa que todos os homens vão ter calvície porque todos os homens produzem testosterona? Não, porque isso está envolvido com uma herança genética. Se ele não tem o gene que vai produzir essa enzima, ele não vai ter calvície. Em contrapartida, é possível que mulheres tenham esse problema, porque, como por exemplo, mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, que têm distúrbio hormonal, é possível que siga esse padrão e também tenha calvície, perda excessiva de cabelo. E esses casos têm tratamentos, tem tratamento medicamentoso, em que, para sanar esse problema, né, como por exemplo a finasterida, ela pode ser usada para inibir a ação dessa enzima e estimular o crescimento do cabelo no período em que a medicação é usada. Então, para que se tenha esse efeito, é necessário tomar a medicação, porque no momento em que se para essa medicação, o problema vai acontecer de novo, vai ocorrer a queda de novo, porque a enzima vai continuar agindo, né, ela vai voltar a agir.
Mas é claro, você não pode se automedicar. Principalmente porque mulheres em idade fértil não podem tomar essa medicação, pessoas com problemas hepáticos não podem tomar a medicação, então você precisa de uma avaliação médica, porque isso é um tratamento muito sério, antes de seguir com esse tratamento. Em outros casos, né, onde não tem esse tratamento medicamentoso, existe o implante de cabelo. Então, nessa região occipital, né, nessa região aqui atrás, não há presença mesmo nas pessoas que têm essa predisposição a produzir a enzima, essa região não tem a enzima que transforma a testosterona em dihidrotestosterona, né? Então, vão ser pegos, né, folículos dessa área e implantadas nas áreas onde tem essas falhas. E terceira pergunta: cabelos lisos podem se tornar crespos após o corte? Por quê? E a resposta é sim, o cabelo ele pode mudar. Quando alguém faz um corte muito radical, isso pode causar alterações no folículo pilosebáceo, ou seja, na raiz, que consequentemente vai causar alterações na estrutura do cabelo. Então, isso pode, por exemplo, nos rapazes, né, que entram na faculdade, tem aquela coisa de raspar o cabelo. É algo que acontece. Existe uma alteração no folículo, o fio ele começa a crescer com um calibre mais fino, o que favorece ele fazer uma torção em seu próprio eixo, e aí ele acaba crescendo ondulado, cacheado, né, depende de cada pessoa. Coincidentemente, uma curiosidade, é nessa mesma época, entre os 17 e 20 anos, que os homens que têm essa propensão começam a manifestar esse enfraquecimento do folículo, que vai fazer com que o fio cresça mais fino, até começar o processo de calvície já também. Pode acontecer também por estresse emocional. O estresse emocional também pode causar alteração no folículo, que vai causar alteração, consequentemente, na estrutura do cabelo. E por que algumas pessoas têm o cabelo liso quando é comprido e quando corta, né, quando ele fica mais curto, fica ondulado? Isso está ligado com o calibre e o peso do cabelo, né? Então, quando ele está mais comprido, ele tem um peso maior e acaba ficando liso, e quando corta, como esse peso diminui, ele acaba ficando ondulado. Quarta pergunta: cortar os cabelos com frequência faz eles crescerem mais? E a resposta é não. Cortar o cabelo não vai fazer ele crescer mais, não vai fazer ele crescer mais rápido, porque o crescimento do cabelo está envolvido com o folículo, com a raiz. Então, o que você vai fazer com o comprimento, né, cortar o comprimento, não vai influenciar em nada aqui no folículo, aqui na raiz. Então, vai ter benefício? Vai ter benefício, por quê? Você vai eliminar aquelas pontas que estão secas, né? Então, vai dar uma aparência melhor pro cabelo, vai melhorar a saúde, vai deixar ele mais uniforme, mas em questão de crescimento, não tem nenhuma influência. Quinta pergunta: com que frequência nós devemos lavar o cabelo, né? Isso vai depender de como é o seu cabelo. Se você tem um cabelo oleoso, você precisa lavar o cabelo diariamente ou em dias alternados, vai depender do quão oleoso é o seu cabelo. Se você tem cabelo seco, o ideal é que você lave 2 vezes por semana, ou pelo menos a cada 2 dias, porque senão isso vai fazer com que o seu cabelo ele fique mais ressecado, né? Isso vai prejudicar ainda mais o seu cabelo. Então, para encerrar esse vídeo, algumas curiosidades para vocês, meus amigos. Então, o cabelo, ele tem uma vida média de 2 a 6 anos. E quando ele atinge, né, essa expectativa de vida dele, vamos colocar assim, ele vai cair. Só que quando ele cai, é um processo de substituição permanente e constante. Então, enquanto o cabelo tá para cair, já tem outro fio nascendo, então isso é algo imperceptível, por isso que é normal os cabelos caírem. Então, é somente quando ele ultrapassa muito o valor de 100 fios por dia que é algo para se preocupar, mas normalmente o cabelo vai cair, porque ele tem um tempo determinado. E os cabelos, eles crescem até 2,5 cm em 6 semanas. Quando ele atinge aquele crescimento máximo, ele tem aquele período de repouso em que ele para de crescer por algumas semanas e depois esse processo é retomado. As sobrancelhas têm em média 600 fios, que tem uma vida aí de 4 meses, que segue o mesmo padrão de substituição do cabelo. Constantemente, permanentemente são substituídos, por isso a gente não percebe.
E os cílios, eles têm uma vida média de 3 a 5 meses. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um sinal aqui, né? Dê um like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Se você tem alguma outra pergunta que eu não respondi aqui, deixa nos comentários que eu vou procurar a resposta para você. E se tem algum outro tema, alguma sugestão que você gostaria de deixar para o próximo vídeo, você também pode escrever aqui. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo. Tchau!